Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês sobre a experiência que eu tive lendo este livro aqui, ó. O Último Verão da State Street, de Toya Wolff, ok? Ah, como eu sempre faço antes de cada leitura, eu leio, né, sobre o autor, sobre o livro, o que ele já escreveu antes, tudo mais, de onde que ele veio, de que origem ele é. E foi assim que eu fiz com esse. Eu li a sinopse aqui, né, tal. Um assunto que me interessa, é um livro que fala sobre pessoas que são que moram em comunidades pobres, em cidades grandes. É um assunto interessante porque isso mostra os perrengues, né, que essas pessoas nas comunidades passam em cidades grandes. No caso aqui a gente está falando de uh, Chicago, ok? Na década de 90. Ó, achei interessante. Porém, eu fui ler aqui sobre a autora, né? E a Toya Wolff. E aqui está falando que ela nasceu e foi criada no conjunto habitacional, que agora foi demolido, né, o Robert Taylor, no bairro Southside, em Chicago. Tem pós-graduação em escrita criativa pela Columbia College de Chicago, com uma bolsa de méritos do White W. Follett. Suas histórias foram publicadas em African Voices, Chicago Journal, Chicago Reader, Hair Trigger 27, Warplant, A Journal of Black Literature and Ideas. Recebeu o prêmio Zora Neale Hurston, Bessie Head Fiction, do concurso de contos Union League Civic e Arts Foundation e o prêmio de contos Betsy Chaffley Jones Schools no último verão da State Street. É o seu romance de estreia. Cara, essas informações aqui, cara, legal, maravilha. É um romance de estreia de uma autora que é uma autora negra que nasceu numa comunidade de pessoas negras. E a gente sabe que nos Estados Unidos há muito essa separação, né? Aqui é um bairro de negros, aqui é um bairro de brancos e tudo mais. Fala, legal, um assunto que me interessa pra caramba. E aí eu fui ver mais sobre a Toya Wolff, né? E aí eu descobri que ela tinha sido pastora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Eu acho que eu não tenho nada contra os escritores que são também religiosos e tudo mais. Temos aí, por exemplo, John Milton, né, que era um escritor protestante, né, e até certo ponto fundamentalista, que escreveu o Paradise Lost, né, Paraíso Perdido, que é praticamente uma versão mais light do diabo, né? Ou seja, um escritor protestante que deu voz ao diabo. Então eu não tenho muito esse problema se o cara é de tal religião ou qual. O que me incomoda é o proselitismo religioso no meio do romance. Porém, eu já li, eu confesso que eu já comecei a ler esse livro com uma certa má vontade, entende? Porque eu sempre estava esperando ali um proselitismo cristão que sempre, quando eu leio algum autor de origem cristã, assim, mais fundamentalista, vamos dizer assim, sempre tem uma lição de moral assim, baseada nos preceitos cristãos, e eu já sabia que esse aqui seria a mesma coisa. Ou melhor, eu tinha esse preconceito já na minha cabeça, e eu li realmente, assim, comecei a ler com uma certa má vontade, de falar, é um livro culto, acho que vale a pena arriscar e tal, vamos ler, vamos lá. Comecei a ler. Ela é uma escritora muito técnica, ela faz ela não faz nada de inovador na questão estética. É um livro que conta do ponto de vista de uma personagem, a Fefe, yeah, que ela é uma menina de, se eu não me engano, de 10 anos, né? Que vive brincando ali nessa comunidade com as suas amigas, e é uma comunidade barra pesada, ali tem gangues, tem tráfico de droga, então é uma coisa bem horrível mesmo assim, essa situação.
E eu fui lendo, mas é estranho, quando você já começa a ler um livro com um preconceito, com uma ideia já preconcebida na cabeça, é difícil dele pegar, né? Algumas vezes eu pensei, vou começar a ler outros, depois eu termino. Mas eu falei, não, então, já cheguei aqui, já cheguei um quarto do livro. Quando eu chego um quarto do livro, eu falo, não, agora eu tenho que terminar. Aí eu terminei. E aí eu tive uma grata surpresa, né, que realmente em alguns momentos aqui teve assim, uma exaltação do cristianismo e tudo mais, porém é um livro bom, eu gostei do resultado, né. Não foi aquela coisa autoajuda, né, vamos acreditar em Deus e tudo vai ser melhor, né. É uma coisa que eu não gosto em literatura, eu não gosto dessa literatura muito com um viés muito grande em alguma religião ou em alguma filosofia e tudo mais, entendeu? E esse livro não tem isso, ele fala realmente com uma certa crueza da vida dessas meninas ali nessa comunidade pobre, né? Que eram prédios enormes, assim, que moravam, a maioria, acho que 90% dos habitantes eram negros, né? E esses prédios estavam sendo demolidos. E cada mês, vamos dizer assim, eles demoliam um prédio e essas pessoas iam sendo realocadas para os prédios restantes. E por isso chama No Último Verão State Street, porque aqui é o último verão que ela vai passar. E ela sabe que ela vai, no verão seguinte ela não vai estar lá mais, porque os prédios vão ser demolidos. Ou seja, é uma história bem crua, bem pesada, bem realista, né? É um romance, como eu disse, bem tecnicamente escrito. Ela amarra todas as questões ali, pega no emocional, sim. Ou seja, acabei gostando do romance e depois que eu li, assim, que eu comecei a gostar mais ainda, porque quando eu terminei, falei, legal, o livro é bom, deixei lá. Nos outros dias eu comecei a repensar a história. E aí eu comecei a ter saudade das personagens. Cara, nossa, e aquela menina que sofreu aquilo, e aquela outra que fez aquilo. Então eu tive essa impressão. Então aqui é uma dica para vocês que começam. Acho que isso é impossível. Quando você começa a ler um livro já com uma ideia preconcebida, dificilmente ele vai pegar. Mas se você pegar, você pode ter uma grata surpresa. Então eu recomendo que vocês terminem o livro. Depois pode ser que o livro seja realmente ruim, né? E aí não tem o que fazer, mas no caso que eu me surpreendi positivamente. Ok, galera? Então aí é uma dica até para o pessoal aí. No Último Verão da State Street, um livro que fala sobre os afro-americanos de uma comunidade pobre que sofria muita violência e violência policial e tudo mais, que algo também que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, né? Infelizmente. Então fica aí, galera, a dica. Último Verão em State Street, da Toya Wolff, ex-pastora adventista.